Então hoje à noite é a estreia da 4ª temporada de Mistério no Rancho Blind Frog. Esse é Chad Olinger, estrela do mistério no rancho Blind Frog, do Discovery. Mas neste momento ele não está em um rancho. Ele está em uma cadeia de Las Vegas, enfrentando uma acusação de homicídio após seu companheiro de cela ter sido encontrado morto no dia seguinte ao Natal. Autoridades afirmam que a morte ocorreu após uma briga violenta na cadeia, semanas antes da liberação. Novos detalhes de um relatório de prisão revelam o que Olinger disse à polícia após o assassinato, incluindo uma afirmação que pode gerar dúvidas sobre seu estado mental. Vamos abordar pontos principais deste caso com um advogado de defesa criminal de Las Vegas. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Talvez você já conheça Chad Olinger, astro do mistério no Blind Frog Ranch, do Discovery Channel. E, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, ele estava preso em uma cadeia de Las Vegas por uma acusação de desacato. E então, apenas um dia após o Natal, os guardas, aparentemente fazendo uma checagem de rotina, encontraram seu companheiro de cela, Christopher Kelly, de 42 anos, deitado imóvel no chão da cela, morto por aquilo que a polícia chama de ferimentos contundentes aparentes. Então, Olinger agora está sendo acusado de homicídio aberto, depois que a polícia afirmou que os dois se envolveram em uma briga física que acabou resultando na morte violenta de Kelly. Agora você pode estar se perguntando, bem, o que é homicídio aberto? Nós vamos chegar lá. Isso é muito importante aqui. Mas aqui está o detalhe que muda absolutamente tudo nessa história. Segundo os registros da prisão, Olinger havia sido sentenciado por desacato dias antes. Quando ele seria solto? 12 de janeiro de 2026 já estava quase saindo. Ele estava prestes a sair, mas agora é acusado de desperdiçar tudo em uma briga violenta na prisão. Então precisamos dar um passo atrás, precisamos garantir que todo mundo esteja na mesma página aqui, porque essa história tem diferentes camadas. Eu acho que tudo isso é importante. Tudo começa com Chad Olinger, talvez você o conheça da televisão. Ele esteve por 5 temporadas no mistério no rancho Blind Frog, do Discovery Channel, caçando tesouros com o pai em Utah. É um tipo bem rústico, aventureiro. Mas aí, em outubro passado, Olinger foi detido em Nevada. Não foi por violência, mas por desacato ao tribunal, por não ir a uma audiência em outro estado. Segundo o The Deadline, ele seria um suposto fugitivo. Não podemos confirmar do que se tratava isso, nem por que ele era considerado fugitivo. O que sabemos é que ele foi fichado no centro de detenção do condado de Clark, em Las Vegas. Ele está só cumprindo a pena, certo? Um juiz o sentenciou em 18 de dezembro por desacato. Os documentos indicam que ele seria liberado em 12 de janeiro de 2026, restando menos de 3 semanas de sentença. Na noite de 26 de dezembro, um dia após o Natal, agentes penitenciários faziam rondas normais. Segundo a Fox 5 Vegas, eles analisaram um relatório de prisão que indicava que um agente estava fazendo a ronda de medicação. Falaremos dele em instantes. Eles veem um homem, depois identificado como Kelly, deitado imóvel na cela e correm para dentro, onde encontram ferimentos brutais por força contundente. Há sangue no rosto dele. Tentam salvá-lo, mas é tarde demais. Ele é declarado morto ali mesmo na cela, e a única outra pessoa naquela cela era Chad Olinger. Então a polícia de Las Vegas é chamada. Olinger supostamente disse, aliás, que Kelly, abre aspas, não estava se sentindo bem, segundo a Fox 5. Quando os investigadores começam a tirar fotos da cena e tentam tirar fotos de Olinger, ele supostamente diz, boa sorte em resolver o caso. Eles aparentemente concluíram que uma briga física aconteceu entre Kelly e Olinger dentro daquela cela trancada. Na verdade, a Fox 5 também informou que detentos próximos disseram ter ouvido uma briga. Ouviram alguém gritando. Um detento disse ter ouvido alguém gritar, estão me batendo, me matando, me ajudem. Agora, o resultado? Olinger, a estrela de reality show, novamente, há poucas semanas da liberdade, agora foi novamente fichado e acusado de homicídio doloso. Esse é o cronograma direto, ou a linha do tempo aparente segundo os investigadores. Um cara cumprindo uma pena curta, de repente se vê enfrentando uma acusação de assassinato que pode colocá-lo atrás das grades, talvez para o resto da vida, tudo por causa dessa suposta briga na cadeia que acabou em morte. Segundo novos documentos policiais, isso é novidade. O que aconteceu depois dessa interação e o que Olinger supostamente contou aos investigadores? Isso agora pode se tornar uma questão central em como esse caso será, em última análise, processado e defendido. E vamos chegar a isso em apenas um momento. Essa linha do tempo básica levanta muitas perguntas. Por que e o que desencadeou isso?
Como um cara que estava literalmente contando os dias para sua libertação, agora acaba em uma briga que aparentemente foi tão violenta que deixou outro homem morto. Com o relatório de prisão divulgado, descobrimos como Ollinger explicou o ocorrido e por que afirma ter feito o que fez. Certo, então para nos ajudar a tentar responder algumas dessas perguntas, quero trazer um convidado especial, o advogado criminalista de Las Vegas, Michael Trojano. Michael, obrigado pelo seu tempo, agradeço muito. Homicídio aberto não existe em todos os estados e é uma acusação interessante para nosso público. O que isso significa na prática? Qual é a estratégia de um promotor ao acusar homicídio aberto? Claro. Então, normalmente, quando alguém é acusado de qualquer tipo de homicídio no estado de Nevada, a promotoria vai acusar, como você acabou de dizer, homicídio aberto. E, essencialmente, isso lhes dá uma margem de manobra durante todo o julgamento e até mesmo nos argumentos finais, para argumentar diferentes graus de homicídio. Então, nós temos homicídio em primeiro grau, temos homicídio em segundo grau aqui no estado de Nevada, depois temos homicídio culposo e, por fim, homicídio culposo involuntário. Normalmente, esse é o leque de opções para os argumentos, dando-lhes liberdade para conduzir o caso como quiserem. Só para esclarecer, você está dizendo que antes do julgamento, eles não precisam dizer ao júri que se trata de um grau específico de homicídio? Eles dão opções e no final, nas deliberações, o júri pode escolher em qual deles acredita? Sim, eles podem acusar cada um individualmente, cabendo a eles apresentar esse argumento. Eles dizem que é homicídio em primeiro grau, intencional, com malícia e premeditação. E a defesa, por outro lado, está dizendo que não. Isso foi homicídio culposo voluntário. Foi um crime cometido no calor do momento. E isso pode ser discutido até os argumentos finais. Com certeza. Isso dificulta o trabalho do advogado de defesa? Normalmente, em outros estados, sabendo o grau e o argumento, a defesa pode alegar que os promotores não cumpriram certos elementos. Mas com esse leque de homicídio aberto, fica mais difícil defender? Quero dizer, claro, em um mundo perfeito, eu gostaria de ter apenas uma acusação específica e focar nela. Não vejo isso como negativo, mas como uma forma de estruturar nosso argumento, e seja isso legítima defesa total, inocente, ou que ele não fez isso, sabe? Pegaram o cara errado. Obviamente, esses são tipos de defesa completamente diferentes, além de argumentar sobre a ausência de elementos. Já atuei em casos onde o Estado alegou homicídio doloso qualificado e nós defendemos legítima defesa. Não era uma questão de quem fez isso. Obviamente, foi meu cliente, mas ele estava totalmente justificado perante a lei. E você realmente precisa ter uma boa conversa com seu cliente sobre os elementos realistas dos fatos, as provas e como demonstrar credibilidade ao júri para poder apresentar isso. Porque você pode ter um cliente que diz que foi legítima defesa total e nenhuma das provas corresponde a isso. E você tem que dizer para eles, tipo, olha, a gente pode seguir por esse caminho. Se perdermos credibilidade com o júri, sabemos que o Estado alega homicídio doloso em primeiro grau, com base nas provas. Talvez consigamos, digamos, dividir o bebê e argumentar homicídio culposo, admitindo que você não estava totalmente justificado pelo homicídio nesses fatos. Mas isso não foi premeditado. Houve algum tipo de impulso do momento. E nesse caso, você tem uma exposição muito menor em relação ao tempo de prisão. Antes de aprofundarmos, um novo relatório de prisão divulgado pela Fox 5 em Las Vegas traz informações importantes que precisamos discutir, pois acrescentam uma nova camada ao caso. Então, de acordo com esse documento, a polícia diz que Ollinger contou a eles que tem o que ele descreveu como, abre aspas, uma habilidade sobrenatural de ler as pessoas, que essa habilidade disse a ele que seu companheiro de cela, Christopher Kelly, era um predador. Então, essas são as alegações. O relatório afirma que Ollinger disse à polícia, abre aspas, se sei algo ruim sobre alguém, resolvo. E ele sentia, abre aspas, responsabilidade de identificar predadores. Mesmo assim, de acordo com a polícia, ele admitiu que não tinha nenhuma prova real de que Kelly era pedófilo de qualquer forma. Ele disse aos investigadores que o assassinato foi espontâneo, não planejado. Ele disse que quando começa a, abre aspas, saber das coisas, algo se rompe. A polícia afirmou que ele relatou não sentir emoção e não se importar em ficar preso para sempre. Isso foi o que ele teria dito.
E de acordo com a Fox 5, ele também afirmou que sofria de perda de memória devido a algum tipo de trauma do passado, mas que não consegue se lembrar de certas coisas. Ele confirmou que não tinha doenças ou transtornos mentais, não tomava medicação, nunca foi diagnosticado com perda de memória e não usava drogas ou álcool. Então, ele parecia indicar que devia ter feito algo com a Kelly que foi bastante traumático para ele não se lembrar exatamente do que aconteceu. Michael, isso é muita coisa para lidar do ponto de vista da defesa. O que podemos concluir disso? Tudo bem, você está certo. Tem muita coisa para analisar. Mas vamos desvendar isso juntos. Para ser honesto, nunca ouvi falar desse cara. Nunca ouvi falar do programa que ele participou quando me convidaram para vir aqui. Quero dizer, só pelas fotos dele, não dá para julgar pela aparência. Mas ele parecia meio instável. Talvez ele seja bem tranquilo no programa. A ideia do programa já era curiosa, entrar em cavernas atrás de ouro, etc. E não é a primeira vez que ele tem problemas com a lei. Ele teve outros problemas, acredito, no Texas. Em algum momento, a família dele o deu como desaparecido no Novo México. E se você está registrando o desaparecimento de um filho adulto que, sabe, não tem deficiência mental, por assim dizer, ou algum outro tipo de problema, provavelmente há envolvimento com drogas, álcool ou uma combinação dos dois, além de desafios de saúde mental. Agora, de novo, não sei nada disso com certeza, mas parece que ele tinha muitos problemas. E isso é apenas o que sai na imprensa. Essa informação que você me deu agora sobre a suposta confissão dele à polícia é realmente nova. Então vamos apenas aceitar isso por enquanto. Para fins de televisão, as suposições, vamos supor que leram para ele os direitos de Miranda, vamos supor que seguiram todo o protocolo e que toda essa declaração e confissão vão ser aceitas como prova. E essa é uma grande suposição, porque do ponto de vista da defesa, você precisa contestar tudo isso, especialmente quando parece bem claro se ele é bom em ler as pessoas. O que você sabe, todos nós gostamos de dizer que somos, mas não a ponto de você assassinar alguém sem provocação, por assim dizer. Tem que haver algo ali. Vamos supor que a declaração seja aceita e eu seja o advogado de defesa com base nesses fatos limitados e sem mudança de história ou vídeo mostrando que a outra pessoa iniciou. E isso foi meio que uma coisa de legítima defesa. Quero dizer, você realmente fica encurralado. Estamos falando de absolvição por insanidade, o que ainda é um fardo extremamente difícil de superar. Isso ocorreu recentemente. Conheço ao menos um caso. O escritório do Departamento de Polícia do Condado de Clark foi bem sucedido e conseguiu isso. Quando atuei em casos de assassinato e os clientes ou famílias me envolveram, percebi que muitos acham que a absolvição por insanidade é um passe livre para sair da prisão. Isso não é verdade. Parabéns, você foi considerado inocente, mas, de novo, por insanidade, então você não vai direto para uma prisão. Ou, no Departamento de Correções de Nevada, você vai para uma instituição de saúde mental. E pode confiar em mim, se chegar ao ponto de convencer um júri de 12 pessoas de que você é inocente por insanidade, você vai ficar nessa instituição de saúde mental por muito, muito tempo, possivelmente pelo resto da vida. Então, tem esse aspecto também. E aí, você também tem a possibilidade de ser considerado culpado ou declarar-se culpado, mas mentalmente incompetente ou com deficiência mental, me desculpe, se preferir nesse sentido. E o que isso realmente faz é, você ainda vai para a prisão, mas recebe tratamento e outras coisas que talvez os detentos comuns que são enviados para lá não recebem. Então deixe-me destrinchar isso agora a partir do que você disse, e acho que essa é uma análise muito boa sobre o assunto. Vamos falar sobre insanidade. Qual é o teste usado em Nevada? É o teste de McNaughton, certo? Quando alguém não compreende a ilicitude de suas ações, não entende a natureza do que fez. É isso que você está lidando e alguma parte dessa afirmação ou algum aspecto do padrão de fatos que você conhece atualmente, porque obviamente você não tem o arquivo do caso, pode se encaixar nisso? Então, qual é o teste, qual é o padrão e você acha que pode haver algo que se encaixe nisso? Correto. A defesa precisa provar, além de qualquer dúvida razoável, ou o Estado deve rebater. Você deve trazer especialistas para avaliar o cliente do lado médico e o Estado pode apresentar peritos para contestar. Então, é bem aberto e amplo no que diz respeito à fase de descoberta.
permitindo que ambos os lados possam avaliar isso. Então você não pode simplesmente chegar e dizer: "Ei, meu cliente é insano", e trazer um médico. E existe, sabe, esse julgamento de surpresa, por assim dizer. Ambos os lados vão trocar todos esses relatórios. E você basicamente disse: "Sabe, eles estão entendendo sua conduta, compreendendo suas ações, a conduta foi errada?" E só porque você tem um pensamento ou um sentimento de que alguém é ruim, e parece que ele meio que distorceu esse padrão, por assim dizer. Porque, se estou entendendo corretamente suas palavras, ele está dizendo que conhecia essa pessoa, ou conseguia lê-la bem, e por isso sentiu que era seu dever assassiná-la. Isso não atende ao padrão de insanidade em Nevada, nem em outro lugar do país. Quero te dar um exemplo desse caso que acabei de mencionar, que foi bem sucedido em Nevada, o que é extremamente raro. E isso é, estou meio que bagunçando a explicação aqui porque não foi meu caso. Foi do escritório do defensor público do condado de Clark. Mas, essencialmente, o cliente, acredito eu, matou o próprio pai. E ele acreditava que o pai era como um demônio de outra galáxia. E ele não conseguia compreender a natureza de suas ações, a gravidade de tirar uma vida. Ele não tinha consciência do que fazia. Aqui parece que ele estava, dá pra perceber, pessoal, esse cara é mau. É minha função cuidar disso. Ignore as legalidades. Ótimo ponto. É um exemplo clássico de faculdade de direito. Você não percebe que está matando um ser humano, certo? Quero dizer, enquanto qualquer que seja o seu motivo para matar outra pessoa de forma consciente ou intencional assim, isso não importa para a defesa por insanidade. Embora eu vá te dizer, existem questões sobre se isso não chega a ser uma defesa por insanidade. Mas pode dizer que o estado mental do réu pode afetar a intenção, pode afetar os elementos de, homicídio em primeiro grau ou homicídio em segundo grau. Certo, a saúde mental pode influenciar se alguém será acusado do crime mais grave ou se isso pode ser reduzido para homicídio em segundo grau ou culposo, não é? Claro, como você disse, começamos com um homicídio aberto. Então eles serão acusados de tudo. E então vai caber à promotoria, com base nas evidências e no andamento do julgamento, realmente decidir pelo que eles querem argumentar nos argumentos finais. E esse tipo de deficiência mental vai ser levado em consideração pelos dois lados. Mas, no fim das contas, na ausência de fatos muito específicos que rebaixem isso de homicídio em primeiro grau para segundo grau, ou algum tipo de homicídio culposo, vai ser um grande desafio para a defesa. Bem, eu também tenho que dizer, sabe, essa morte ocorrendo em uma cela de prisão é algo muito confinado, muito isolado. Diferente de um caso externo onde é possível sugerir outros suspeitos ou teorias. Se ele está sozinho na cela, me pergunto, haveria argumento para a legítima defesa? Se os detentos disserem que houve uma briga, acredito que isso também depende de saber se Ollinger se feriu. Ou eu não sei se haveria câmeras, talvez, mas isso é algo sobre o qual a gente também pode estar falando. A cadeia tem muitas câmeras, mas eu não ficaria surpreso se, dependendo de onde foi exatamente, dentro da cela ou qual cela específica era, não tenha sido filmado. Eu sinto que, neste momento, embora ainda seja cedo, provavelmente a gente já saberia se isso tivesse sido gravado em algum tipo de vídeo ou gravação. Acho que um dos pontos que você mencionou faz muito sentido. Se houver testemunhas independentes, normalmente outros guardas ou outros colegas de cela que estavam na cela e presenciaram tudo em primeira mão ou estavam no corredor e ouviram algum tipo de luta ou discussão, ou seja lá o que for. Isso seria benéfico para a defesa investigar, porque é um daqueles cenários clássicos. Olha, esqueça o que meu cliente disse. Isso não faz sentido, sabe? Esqueça tudo isso. Billy, Tom e Jim estão na cela ao lado e ouviram o falecido gritando: "Eu vou te matar se você não sair da minha cadeira. Se você não fizer isso, seja lá o que for." Então a briga começou. Se você conseguir esse tipo de testemunho e evidência em um caso, a chance maior de homicídio culposo ou até de absolvição por legítima defesa. E, aliás, só uma coisa antes de seguirmos em frente, a ideia de que esse cara ia ser solto tão cedo e agora está envolvido em um caso de assassinato, né? Quero dizer, esse aspecto pela defesa sugere: ei, isso revela algo sobre o estado mental dele? Isso indica se ele faria isso porque isso é tão estranho.
Ele estava prestes a ser liberado por uma acusação de desacato. E agora, potencialmente, ele pode estar enfrentando o resto da vida na prisão. Isso influencia em alguma coisa? Claro, não vamos escapar da questão de saúde mental aqui. Claramente há algum tipo de problema de saúde mental. Se há fãs do programa que o assistiram e sentiram sua energia, por assim dizer, ou com base no que sabemos desde o início, o que ele disse à polícia. E então, acrescentando o que você está dizendo agora, é como, olha, ninguém quer estar na cadeia. Sabe, eu sempre digo isso para meus clientes, esse não é um lugar divertido de se estar. Mas ao mesmo tempo, se houver uma luz no fim do túnel, e você disse, ele estava há algumas semanas, nem mesmo semanas, basicamente neste ponto, faltando pouco menos de 2 semanas, enquanto estamos gravando aqui, que ele deveria ser solto por uma acusação de desacato não grave, e ele se envolve nesse tipo de altercação. Não me entenda mal. Cadeias são perigosas, mas há uma diferença clara, pelo menos em Nevada, entre os riscos do centro de detenção do condado de Clark e a cadeia. Ainda assim, não gostaria de estar lá, e muito menos na prisão estadual de High Desert. Então, se colocar nessa situação, não há tantos assassinatos no centro de detenção quanto em High Desert e outros locais do Departamento de Correções de Nevada, onde a extrema violência é mais comum, pois lá as pessoas ficam décadas. Quero retomar um assunto, então quero saber sua opinião sobre isso. Então, Ollinger, como dissemos, ele não era só mais um detento, mas uma personalidade da televisão, e esse programa mostra uma imagem bem específica. Segundo o perfil do Discovery Channel, ele não é só mais um, é um negócio de família. Então, o pai dele, para dar um pouco de contexto para todo mundo aqui, Duane Ollinger é a figura central. A emissora afirma que ele fez fortuna como empreiteiro de alto risco em petróleo em Amarillo, Texas. Vendeu sua empresa e investiu tudo nessa arriscada mineração de ouro no Blind Frog Ranch, em Utah. E toda a premissa do programa é essa grande aventura, quase mítica. Duane parece certo de que há um famoso tesouro perdido escondido nas cavernas da propriedade. Chad, o filho, é retratado como esse aventureiro destemido e durão, aquele que escala cavernas apertadas e mergulha em cavernas subaquáticas para encontrar tudo isso. É uma história de família, fortuna e espírito pioneiro. Me pergunto se o caso irá a julgamento. Alguma dessas coisas entra em jogo, e como o aspecto de celebridade influencia nisso? Quero dizer, talvez até mesmo na seleção do júri? Sim, na verdade, foi a primeira coisa em que pensei, na seleção do júri. Porque quanto ao que ele fez antes naquele programa, agora não vejo relevância específica, mas talvez a promotoria encontre relevância e tente incluir isso, ou a defesa, ou ambos. Parece um crime bem aleatório. Eles nem se conheciam, como já discutimos antes. Ele admitiu ter recebido um mau conselho desse cara e achou que precisava eliminá-lo. Mas o que começou com o que sabemos como fato é que acho que ele é quase famoso. Ele participou de um reality show. Então, acho que para evitar qualquer problema de apelação, tanto a promotoria quanto a defesa vão querer perguntar durante o board, a seleção, ao possível painel de jurados, se eles o conhecem. Isso vale para qualquer situação, independente da fama. Alguém pode ter vivido em uma caverna por 30 anos. Se essa pessoa for acusada de um crime, eles vão perguntar: "Ei, você conhece?" Eles vão passar pela lista de testemunhas, tanto da defesa quanto da promotoria, lendo nomes de policiais, nomes de investigadores, nomes de testemunhas oculares, o que for. Eles vão perguntar até mesmo: "Você conhece algum dos advogados de defesa? Você conhece alguém da promotoria? Você conhece o réu?" Então, independentemente do status, essa pergunta vai ser feita. Acho que vamos saber o quão popular o programa era no condado de Clark. Você também pensa no que mais pode ser usado como evidência. Preciso falar sobre isso porque, para entender quem era Chad Ollinger antes, é preciso olhar para o ano que levou a isso. Precisamos falar sobre 2024, pois, segundo relatos e registros públicos, foi um ano muito turbulento para ele. Queremos voltar um pouco no tempo. Porque, de acordo com uma acusação do condado de Potter, no Texas, e reportagens locais do KFDA News Channel 10, os problemas legais de Ollinger realmente começaram em novembro de 2024. A polícia de Amarillo, Texas, afirma que tentou pará-lo, mas ele fugiu de moto, abandonou o veículo e continuou a pé. Depois ele foi preso e acusado de fugir da prisão. Um grande júri o indiciou por isso em janeiro de 2025.
Em fevereiro, registros da cadeia do condado de Gray, Texas, mostram que ele foi detido novamente, desta vez por dirigir com a carteira de motorista inválida. E então as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho no verão. Isso é o que conversamos antes. Em julho, de acordo com um relatório, como do WAFB e KMRKCIT News, e registros da polícia, a própria família de Ollinger relatou seu desaparecimento no Novo México. Ele foi registrado no Banco de Dados Nacional como desaparecido e em perigo. Ele foi localizado pouco depois em Albuquerque, mas as circunstâncias de por que ele estava desaparecido nunca foram detalhadas publicamente. Sabe, Michael, do nosso ponto de vista, enquanto tentamos entender, isso é bastante alarmante. Mas, novamente, voltando ao caso legal, alguma dessas informações entra nisso? Novamente, estamos lidando com uma quantidade muito pequena de informações, então é difícil dar uma opinião de especialista. Eu diria, vamos definir quais atividades criminosas anteriores podem ser usadas como prova. Quando falamos do ponto de vista da defesa, se o réu depor em sua defesa, a lei de Nevada permite mencionar qualquer condenação por crime grave nos últimos 10 anos. Então, se algum desses casos resultou em uma condenação por crime grave, sim, a promotoria pode perguntar sobre isso, apresentar o julgamento da condenação e o júri ficaria sabendo que ele já teve problemas legais anteriores relacionados a isso. Se não houve condenação por crime grave, dificilmente isso será usado como prova. A única outra maneira que eu vejo disso possivelmente ser incluído como prova é se o Estado apresentar o que chamamos de uma moção por atos ilícitos anteriores. Mas, normalmente, quando há uma moção por atos ilícitos anteriores, precisa haver algum tipo de conexão e relevância entre esses atos e as acusações deste caso, em comparação com quaisquer atos anteriores, sejam eles processados criminalmente, condenados ou até mesmo não processados em algumas circunstâncias. Então, eu não vejo uma conexão além da instabilidade da saúde mental dele, que é bem clara. Então, com base em tudo isso, vai realmente depender se foi um crime grave ou não. Você levantou um ótimo ponto. Quero dizer, em um caso tradicional, o réu não iria querer que nada disso fosse apresentado. Seria prejudicial ao caso dele. Mas se você está falando sobre possíveis questões de saúde mental, comportamento errático e circunstâncias estranhas, será que um advogado de defesa tentaria, de alguma forma, fazer com que parte disso fosse apresentado? Para dizer, ei, veja com quem lidamos. É um cara que luta há muito tempo. Tem como eles fazerem isso? E seria do outro lado, certo? A defesa também tem a oportunidade de apresentar atos anteriores e incluir isso, independentemente de ser o próprio cliente ou não. Normalmente, a promotoria não vai resistir muito se você apresentar atos ruins do seu próprio cliente. Mas existe uma análise jurídica sobre se isso será aceito ou não. E para responder à sua pergunta de forma mais direta, acho que isso aconteceria em uma situação em que eles estivessem claramente buscando a absolvição por insanidade. Esse é um caso estranho. Vamos ver como evolui. Michael Traiano, obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. Com certeza, feliz ano novo. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.